você, muito bom dia a todos que nos assistem aqui na 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás, primeira edição online. Só o nosso Conselho Regional foi capaz de propor isso até agora. Sou José Alvarenga da Silveira, conselheiro, empresário contábil. Venho aqui agora trazer para vocês um tema muito importante, o CPC 29, que é do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, meu povo, vamos saber mais sobre isso, o que é ativos biológicos? Vamos dar sequência a Trilhas do Agronegócio. E para nos trazer parte desse conhecimento, ele que é contador, PhD em finanças, doutor em administração e mestre em contabilidade, professor universitário, empresário contábil nos ramos do agronegócio e do ramo de mercado de capitais, comércio exterior, contabilidade desportiva e do transporte aéreo. Consultor contábil e perito, estamos falando do doutor Ademir de Souza Pereira Júnior. É contigo, doutor! Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ademir, estou aqui para falar com vocês sobre os tratamentos especiais dados aos ativos biológicos. Moçada, esse dispositivo no agronegócio, ele está estruturado no CPC 29. Principalmente para estabelecer o tratamento contábil e as respectivas divulgações relacionadas aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas. Então, nesse momento, essa estrutura, na verdade, ela existe principalmente para contabilizar ativos biológicos, exceto as conhecidas plantas portadoras, produção agrícola no ponto de colheita. Então a gente vincula essas estruturações de contabilização de ativos biológicos, retirando aí do conceito as plantas portadoras. Ainda eu ressalto que esse pronunciamento ele não é aplicável em dispositivos do agronegócio que se vincule a terras relacionadas com atividades agrícolas, que está atrelado a um outro pronunciamento, que é vinculado a investimento e ativo imobilizado. Plantas portadoras relacionadas com atividades agrícolas, ativos intangíveis também relacionados com atividades agrícolas e ativos de direito de uso decorrentes de arrendamento de terreno relacionados à atividade agrícola, eles estarão vinculados lá no CPC 06. Então, para não gerar aí essa confusão com relação à distribuição, embora seja agrícola e voltado aí para o sistema de ativo biológico, o gerenciamento dessas plantas portadoras e congêneres para o CPC 06. Mas afinal de contas, moçada, o que seriam as plantas portadoras? Bom, moçada, nada mais é do que uma planta viva utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. Elas são dessa forma quando elas passam a ser cultivadas para produzir frutos por mais de um período, ou por mais de um exercício agrícola, ou que tem uma remota probabilidade de ser vendida como produto agrícola. Eu até cito como exemplo a cana-de-açúcar e as palmeiras de dendê, que se enquadrariam ali nessa estruturação das remotas probabilidades de venda. Outros ativos biológicos enquadradas nesse mesmo conceito, nesse mesmo contexto, eu posso relacionar ali a produção de gado, gado de leite no caso, a plantação de algodão, a criação de porcos. Falei produção de gado, né? Na verdade é criação de gados de leite, criação de porcos, plantação de árvores para madeira, criação de carneiro, são exemplos desse quantitativo aí. E assim, apesar de alguns itens desses agora que eu acabei de mencionar para vocês serem classificados como plantas portadoras, eles geram ativos biológicos, como no caso da cana-de-açúcar. Por quê, moçada? A cana-de-açúcar, ela gera a soqueira, que é aquele pedacinho de raiz que sobra um pedaço dentro e um pedaço fora da terra após o seu corte. Ela é planta portadora e a cana no pé é fruto, bem como no caso da videira, onde estabelece que a videira em si é uma planta portadora e a uva é uma fruta. E aí se encontra o ativo biológico. Esse ponto é muito importante frisar.
já que em 2015 houve uma mudança no CPC a respeito de ativos biológicos, com efeitos já traduzidos para o ano de 2016. Essa planta portadora, moçada, ela deixou de receber o tratamento contábil dado aos ativos biológicos. Chega até a ser inusitada essa alteração, pois ela continua dentro da definição de ativo biológico, que é um animal, pode ser porcos, carneiros, o gado de leite que eu mencionei, ou uma planta viva. Isso são as configurações de acordo com o CPC 29, então ficou um pouquinho sem sentido. Anteriormente a essa mudança, todos os ativos biológicos eles eram mensurados a valor justo, que em muitos casos pode ser representado pelo valor de mercado. Esse valor justo ele passa a ser uma estimativa do dinheiro que se espera receber pela negociação, né, a estrutura de venda do ativo, e a sua aplicação ela vai procurar melhorar a qualidade da informação, porque ela vai trazer uma melhor noção do valor atrial do patrimônio de uma pessoa. Tipo assim, um boi para corte, por exemplo. Ele pode ser mais bem representado no balanço patrimonial dessa forma, que eu mencionei agora há pouco, do patrimônio de uma pessoa, do que pelo seu valor de custo, pois é exatamente o quanto está valendo na data. No entanto, moçada, o valor justo, ele por diversas vezes, teve seu uso muito criticado para as mais determinadas situações. Eu cito aqui o caso das plantas portadoras. Por quê, moçada? É muito difícil ter uma avaliação confiável para fins de valor de mercado. Como exemplo, eu posso até usar a mesma plantação de cana-de-açúcar. Como ela está plantada na terra, seria necessário que ocorresse um volume considerável de transações, transações de compra e venda de terra e plantação, para que pudesse haver um valor de mercado para a plantação. Com isso, o que era feito antigamente? Eu calculava o fluxo de caixa descontado resultante da venda do produto agrícola, algumas vezes usando premissas econômicas que ali gerariam até certo ponto gosto duvidoso pela forma com a qual ela estava sendo relacionada. Um outro ponto era que o resultado disso era que alguns usuários não acreditavam nesse valor publicado. E o interessante é que nem as usinas utilizavam o valor justo da plantação para tomar as suas próprias decisões. Era um negocinho um tanto quanto estranho ali para a aferição contábil, a aferição financeira, em virtude da falta mesmo da aplicabilidade, do conceito confiável do negócio. E aí hoje, com a mudança, essas plantas portadoras passaram a ser tratadas como ativo imobilizado, mensurados pelo seu custo de plantio e depreciadas ao longo do número de safras que você espera obter com a plantação. Só que, curiosamente, tem um detalhe. A mudança ela não foi para a planta inteira. A produção em crescimento continua no ativo bicológico. Ou seja, sabe essa soqueira que eu acabei de falar, da cana-de-açúcar? Ela fica no imobilizado, mensurada a custo. E a cana, no sentido planta, fica no ativo biológico, mensurada a valor justo. Então fica um tanto complicado ali o entendimento. Vou ter parte dela atrelada ali ao valor justo, parte dela a minha estruturação de patrimônio. Para entendermos um pouco sobre a mensuração como ativo biológico, eu posso usar como um outro exemplo aqui a soja, que deve ser relacionada lá no início da plantação, e ela se divide em 8 estágios. Esses 8 estágios, eles se dividem inicialmente como o início, que é o florestamento plano, a formação da vagem, a vagem totalmente desenvolvida e o início do enchimento do grão. Então, eu falei aí que com 5 estágios iniciais, né? Todos eles seriam a mensuração junto ao custo. Posteriormente, teríamos o estágio 6, que seria já o grão completo, tratando ali o início da sua maturação até a maturação plana,
que estariam ali vinculadas à mensuração ao valor justo que eu citei aí anteriormente. O CPC 29 ele intitula, após essas alterações promovidas lá em 2016, duas investidas para a mensuração que possam gerar ou não impacto no patrimônio líquido, já quando eu fizer ali a minha apuração no meu patrimônio. No primeiro momento, eu posso mencionar uma fruta, uma cultura qualquer, e aí ela teria o ativo biológico lá no meu ativo circulante. Eu posso classificá-la numa subconta, posso, sei lá, nomeá-la como ativo biológico consumível, fruta tal e no imobilizado a planta portadora. Então vou lá, ativo biológico consumível, fruta tal, e jogo lá para o meu ativo imobilizado a planta portadora. Desse modo, não vou ter impacto no meu patrimônio líquido, porque elas não são mais utilizadas para a produção de um produto. Além disso, elas se relacionam no imobilizado, calculada pelo fluxo de caixa descontada. Olha ele voltando aí novamente. Com a mensuração contábil dos intangíveis aplicadas a valor justo. Ou eu posso gerar impactos no meu PL quando calcula-se o ativo biológico pelo fluxo de caixa descontado, mas com a mensuração contábil dos intangíveis, desde que incorra num prazo de 1 ano e o imobilizado relacionado pelo custo incorrido dessa produção. Eu menciono a respeito desse tal de mensuração contábil dos intangíveis no ativo biológico, desde a hora aí que eu comecei a trocar essa ideia. Mas o que seria de fato esse carinha aí que a gente está tratando dentro do nosso CPC 29? Ele se dá inicialmente pela mensuração da minha receita bruta, que está condicionada à relação volume e preço. O que acontece posteriormente a isso? Eu terei que deduzir os tributos para encontrar a receita líquida. Da receita líquida, deduziremos as despesas relacionadas à produção do ativo. Esse ativo é o tal do ativo biológico. E aí eu posso enumerar ali como os custos de corte, o trato da terra e até os ativos contributórios. Esses ativos, moçada, eles visam isolar os efeitos de outros ativos, como as terras e também a planta portadora que eu mencionei no início. Bem como ele tem o poder de balizar o valor justo entre produtores que possuem a terra própria e aqueles que geram o arrendamento dessa terra. Essa estruturação ela é extremamente importante, porque dessa dedução é que eu vou gerar o lucro antes do IR e, consequentemente, da contribuição social sobre o lucro líquido e o posterior resultado financeiro. As projeções realizadas para o cálculo do ativo biológico pela abordagem de receita, elas muitas das vezes são realizadas de duas formas. Ou ela é realizada de forma anual ou por agrupamento. Para a projeção anual, são considerados ativos biológicos de ciclo longo e para os ativos biológicos de ciclo curto, eu considero as projeções por agrupamento. Então deu para entender aí essa diferença da relação curta e longa de acordo com a sistemática? Então eu trago curto ali para as projeções por agrupamento. E aí exatamente por esse motivo, quando o preço de mercado não está disponível e as alternativas para mensurá-lo não são confiáveis, aí vem o CPC 29 estabelecer que o ativo biológico seja avaliado ao custo. Então, o pronunciamento também estabelece que algumas vezes o valor justo possa se aproximar desse custo, particularmente quando houve uma pequena transformação biológica desde o reconhecimento inicial ou não se espera que o impacto da transformação do ativo biológico sobre o preço seja meramente material. Ainda estabelecendo o CPC 29, para áreas agrícolas, que é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais pela entidade. Então, moçada, a atividade agrícola ela tende a compreender
uma série de atividades. Por exemplo, o aumento de rebanhos, a silvicultura, a colheita anual ou a colheita constante, cultivo de pomares, plantações, floricultura, cultura aquática, como peixes, frutos do mar em geral. Então ela está atrelada a esse mecanismo aí. E certas características comuns, elas existem dentro dessa diversidade, como, por exemplo, a capacidade de mudança. Animais e plantas vivos são capazes de transformações biológicas também. E aí é que está a importância do contador do agro, que é exatamente o de efetuar o acompanhamento dessas transformações biológicas, principalmente pelo processo de contabilização assim como eu posso mencionar, em meio ao crescimento em quantidade ou na melhoria da qualidade do animal ou planta. Pode ser feito também na degeneração, que está atrelada ali às reduções na quantidade ou a própria deterioração na qualidade do animal ou planta. Então é um acompanhamento muito assim complexo para se configurar ali essas estruturações da redução de quantidade ou deterioração da qualidade, seja ele de animal ou planta. Meus amigos, nós precisamos acompanhar esse processo principalmente pela relação que é imposta ao reconhecimento lá no balanço do valor contábil de sua lavoura ou do valor contábil de seus animais. E essa informação ela é destinada seja para você gerenciar o processo de contabilização, né, natural, a operação, a estratégia, ou até mesmo para fins de valuation, para estruturações de M&A, tratar essa estrutura numérica para esses fins. No agro, moçada, o controle pode ser evidenciado, por exemplo, pela propriedade legal do gado e a sua marcação no momento da aquisição, seja ele no nascimento ou época de desmama. E os benefícios econômicos futuros, que são normalmente ali determinados pela mensuração dos atributos físicos significativos. O ativo biológico ele deve ser mensurado ao valor justo, retirando dele a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência. E essa competência é a competência que pode vincular a ser o exercício rural. A única exceção é para os casos vinculados a políticas de mercado, em que o valor justo ele não pode ser mensurado de forma confiável. E aí, quando chegarmos nesse momento, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo e deduzir dele, diminuir qualquer que seja a depreciação e eventuais perdas por irrecuperabilidades acumuladas. Moçada, essa mensuração ela pode ser rejeitada somente no reconhecimento inicial, ok? A entidade que tenha mensurado previamente o ativo biológico ao seu valor justo, menos a despesa de venda, continuará a mensurá-lo assim até a sua comercialização. Então não adianta, eu comecei a fazer com esse propósito deduzido da venda, vou fazê-lo até a comercialização. Para o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade, eu preciso mensurar ao valor justo e deduzir dele a despesa de venda, lá no momento da colheita. Então, o valor assim atribuído representa o custo. Diante desses entendimentos, se questiona também sobre o contrato de opção, ou os contratos de opções futuras, que é muito, muito comum na atividade agrícola. Eles são muito úteis para reduzir os riscos inerentes à produção agrária, que estão lá sempre sujeitas às variações ambientais, geada, queimada, alagamento da lavoura, e de mercado que nela ocorrem de modo extremamente peculiar. Então, esses exemplos que eu mencionei agora retratam, na verdade, refletem exatamente esses componentes peculiares a essa relação. E ela está representada pela possibilidade de venda futura de safras agrícolas ou até mesmo de animais,
com a pré-fixação dos preços a serem recebidos pelo produtor em data determinada e posterior àquela da contratação. Tal como ajustada com o comprador, representado, esse comprador, na maioria das vezes, moçada, ele é representado pelas formatações empresariais que a gente conhece como tradings. E elas atuam muito forte no mercado de grãos, principalmente. E essa ocorrência dessa contratação através de trade, ela é economicamente justificável e juridicamente possível, não tenho nenhum problema a respeito dessa estruturação. Fixado o preço, estabelecida a qualidade do produto a ser entregue e a data limite para tanto, as partes podem estabelecer ali de modo antecipado várias das obrigações recíprocas e próprias à compra, bem como também a venda de bens móveis. E assim vai criando vantagens evidentes no que diz respeito à maior previsibilidade de custeio da produção, bem como uma segurança superior no que diz respeito às datas de recebimento pelo preço do produto, permitindo-se dessa forma melhorar a organização da própria empresa. A gente vê esses aspectos ocorrendo hoje, por exemplo, com o milho, né, que já tem os seus contratos futuros de 2021, pelo menos na região sul, totalmente comercializados, e a de 2022 já esperando ali o momento do exercício. Então, diante da leitura do CPC 29, os preços contratados eles não são necessariamente relevantes na mensuração do valor justo. Por quê? Porque esse cara ele vai refletir as condições do mercado corrente em que os compradores e os vendedores participantes do mercado realizariam a transação. Como consequência disso, moçada, o valor justo de ativo biológico ou do produto agrícola, ele não deve ser ajustado em função da existência desse contrato. Então, o que acontece? Em alguns casos, por exemplo, um contrato para venda de ativo biológico ou produto agrícola, ele pode vir a ser um contrato oneroso. Um outro ponto a verificar são os tratamentos dados a ganhos e perdas, que ainda é muito discutido. Tem ali um pontinho específico no CPC 29 que trata e configura essas relações aí de ganho e de perda. Elas, quando são provenientes da mudança no valor justo, menos a despesa de venda de ativo biológico, reconhecida no momento inicial até o final de cada período, ela tem que ser incluída no resultado do exercício em que tiver origem. Por isso que ela tem que caminhar de acordo com o nascedouro. Então, desde o momento que eu implantei até o fechamento do exercício, por essa relação deduzindo a despesa de venda. A perda ela pode ocorrer no reconhecimento inicial do ativo biológico, porque as despesas de venda elas são deduzidas na determinação do valor justo. Então, moçada, o ganho ele pode originar-se no reconhecimento inicial de ativo biológico, que é exatamente quando ocorre quando o bezerro nasce, que eu mencionei inicialmente, que a gente reconhece o nascimento do nosso animal lá no proveniente, na verdade, do nascimento. O ganho ou a perda proveniente do reconhecimento inicial desse produto agrícola ao valor justo, menos a despesa de venda, eu tenho que incluir no resultado do período em que ocorrer. Então essa estruturação não vai ter jeito. Gerou essa composição no momento em que estiver ocorrendo junto ao seu exercício. E aí nesse ponto, o que acontece? O ganho ou a perda ela pode originar-se no reconhecimento inicial do produto agrícola e aí como resultado trato ali o resultado evidente da colheita. A relação, o resultado final, na verdade, da colheita. Nesse resultado, também é importante frisar que sobre a determinação do custo da depreciação e também da perda por irrecuperabilidades acumuladas. Então tem os pontos a serem mencionados aí relativos a essas irrecuperabilidades. Primeiro, com relação à sistemática de contabilização aplicadas ao diferimento dos impostos originados na avaliação dos ativos biológicos pelo valor justo, principalmente em culturas temporárias,
O agronegócio ele tem a possibilidade de obter bases diferenciadas de tributação. Nesse ponto eu vou gerar lucros tributáveis diferente dos lucros contábeis, que possibilita o diferimento de impostos e, em consequência, o retardamento do seu recolhimento, o que são até mesmo incentivos por parte do governo para propiciar ao setor mais estabilidade, para que eu possa incentivar a produção em grande escala, um tratamento diferenciado a esses produtores desses segmentos aí de cultura temporária. Com a evidenciação dessa diferença de tratamento entre os critérios contábeis, os critérios fiscais, todos eles elencados para apuração dos lucros, então faz nascer um novo elemento na contabilização dessa atividade, que vai se tratar pela mensuração e o reconhecimento de impostos diferidos. Por isso eu menciono desde o início sobre a mensuração dos custos e receitas originados da produção. A questão crucial desse mecanismo é que a gente está lidando com animais e plantas vivas, que desde o nascimento, ou no caso de plantas, o plantio, até o ponto de abate e colheita, sofrem esses transtornos. Então, assim, após o processo de abate ou da colheita, esse passa a ser denominado como um produto agrícola. E após ser transformado ou até certo ponto beneficiado, ele deverá compor a conta de estoques em todas as suas fases. E este não trata do processamento do produto agrícola, onde para isso eu tenho que aplicar as normas específicas de cada um desses produtos. Então, assim, moçada, dentre as inúmeras características que diferenciam os ativos biológicos, eu posso destacar aqui a transformação física, tendo em vista que estes possuem vida. Então, por terem essa transformação física, esse tratamento de possuírem vida, pois são mudanças qualitativas, eu poderia mencionar como o amadurecimento, a resistência da fibra, todas elas no componente qualitativo. No quantitativo, como o gado pegando peso, né, comprimento e ou diâmetro da fibra, etc. Então a preocupação é que essa característica ela possa causar incertezas na mensuração dos valores, deixando claro a importância da base de avaliação, tendo esta que procurar passar informações confiáveis para uma tomada de decisão precisa e racional. Pessoal, os ativos biológicos eles estão separados. Eu vou relacionar a separação deles em consumíveis, que são aqueles que para a sua utilidade faz necessário cessar a vida, e aí eu tenho como exemplo o gado de corte. Eu vou lá, cesso a vida, a plantação de soja, que gera-se uma nova cultura, uma diversidade de hortaliças, como alface, coentro e por aí vai. Divido também os de produção, que são aqueles que geram benefícios, que vão se renovando, preservando a sua continuidade, como exemplo as galinhas poedeiras, né? As galinhas de ovo, o gado leiteiro, as árvores de fruto, pitangueira, mangueira e por aí vai. No agronegócio, devem mensurar os ativos biológicos pelo valor justo, o que faz com que o lucro apurado por elas passe a ocorrer em períodos diferentes do que normalmente é tributado. Mais uma grande diferença, uma grande relação ali, até certo ponto diferenciada, né? O era reconhecido pelo método de avaliação pelo custo histórico, e antes causava assim a diferença do resultado fiscal para o resultado contábil. Então essas diferenças elas se classificam agora em dois grupos. São as diferenças permanentes e as diferenças temporárias. Respectivamente, moçada, falando, a primeira, que é a diferença permanente, está relacionada a políticas administrativas que não se relacionam com o lucro contábil. Já a segunda, ela pode resultar de diferenças que vão ocorrer no momento do débito e os créditos,
que podem ser ajustados no futuro consideravelmente, desde que essas diferenças passem a deixar de existir. O Conselho Federal de Contabilidade ele possui até uma resolução, que é a 998/04, onde ela faz essa definição das diferenças temporárias, como ela até classifica essas diferenças temporárias como as diferenças entre a base fiscal de um ativo ou até mesmo de um passivo e o seu valor contábil lá no balanço patrimonial, que afetem ou possam vir a afetar a apuração dos tributos sobre os lucros. Para o reconhecimento e mensuração das diferenças temporárias, classificam-se em diferenças temporárias tributáveis e diferenças temporárias dedutíveis. Então eu estou já diversificando o meu componente dentro da diferença temporária entre tributável e diferença dedutível. Só que afinal de contas, moçada, o que seriam de fato essas diferenças, né? Então, diferenças tributárias, elas são diferenças temporárias tributáveis, elas são diferenças temporárias de que resultam quantias tributáveis na determinação do lucro tributável, que é o que a gente chama da perda fiscal. Essa perda fiscal é de períodos futuros, quando a quantia escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou até mesmo liquidada. Já na relação das diferenças dedutíveis, elas até possuem certa semelhança, mas com uma diferença. O resultado das diferenças temporárias, elas geram quantias dedutíveis na determinação do lucro tributável. Então é uma diferença bem sensível e bem tranquila ali de se observar nessas configurações da estruturação da perda fiscal. Nestes casos, torna-se necessário o reconhecimento de um passivo ou de um ativo por impostos diferidos. Só que para isso, moçada, é necessário que a empresa tenha a expectativa ou de recuperar ou liquidar a quantia que ela reconheceu lá no seu balanço. Essa preocupação, ela precisa ser um mote do profissional da contabilidade, uma vez que ela leva em consideração o princípio da continuidade. Já que não faria assim tanto sentido eu reconhecer um passivo por impostos se a empresa ela não tivesse a intenção de operar por um tempo suficiente para que esse fato gerador fosse alcançado. Então, fugir ali dos princípios, postulados e convenções, principalmente aí o princípio da continuidade. E, moçada, eu ressalto que na avaliação de ativos biológicos é mais comum que ocorram passivos por impostos diferidos, isso porque dado um crescimento natural e a avaliação pelo valor justo, e aí eu vou ter que evidenciar lá no meu demonstrativo de resultado. Só que detalhe, isso aí não exclui a possibilidade dessas entidades apresentarem ativos por impostos diferidos, desde que elas devam atender ali as indicações estipuladas. Uma relação ali não excluirá a outra relação. Então, moçada, entende-se que os impostos diferidos que aparecem em função de diferenças reconhecidas tanto no resultado do período quanto no resultado do que seria o exercício fiscal da lavoura ou da produção de pecuária, elas devem ser incluídas na minha DRE, ou demonstração do resultado de exercício desse período. E os impostos diferidos, resultado ali das transações ou de eventos identificados no patrimônio líquido, devem ser incorporados ao patrimônio líquido. Então perceba aí, isso aí é um macetezinho para você vincular ali e não cometer nenhum desatino sobre o CPC 29. Nas operações de comercialização do ativo biológico, o lucro tributável contábil, o que ele é? Ele é obtido da dedução do custo de produção da cultura temporária, que podem vir a ser os insumos, os adubos, defensivos, o salário da moçada, os encargos, até entra aí o arrendamento da terra,
depreciação das máquinas envolvidas na produção, pode vir a ser trator, colheitadeira, não importa, da variação patrimonial obtida. Um ponto aí importante para se mencionar é que na hipótese do lucro tributável contábil possa vir a apresentar um resultado positivo, tem-se uma situação onde a ocorrência de um passivo por impostos diferidos, tendo em vista que no momento da venda esse lucro será tributável para fins fiscais. Se o resultado do lucro tributário contábil ele apresentar a ocorrência negativa, pode vir a ser ali um prejuízo tributável, eu vou ter um ativo por impostos diferidos, tendo em vista que no futuro essa empresa ela poderá compensar esse prejuízo e reduzir o lucro tributável para fins fiscais e reduzir o imposto a ser recolhido. Observe-se aí que para você reconhecer tais ativos ou passivos por impostos diferidos, você deve respeitar as condições previamente destacadas. Que condições são essas aí? Aí você vincula na relação do contrato, seja ela o valor do imposto diferido. Por quê, moçada? Porque o valor desse imposto atrelado ao diferimento, ele vai ser obtido através da aplicação da alíquota do IR para dentro do lucro tributável, que nesse caso em especial seria de 25%. Ainda tem o adicional, né, de 10%, chegaria aos 35% vinculante aí a essa somatória. Pessoal, sobre esses mecanismos mencionados, eu posso definir ao longo do que foi falado que as críticas iniciais atreladas ao CPC, que foram muitas, né, a obrigatoriedade do reconhecimento dos ativos biológicos, principalmente esses ativos biológicos das empresas agropecuárias, pelo valor justo, percebe-se ali que tornou-se possível apresentar valores contábeis mais relevantes para a tomada de decisão. Por quê? Dessa forma, a variação patrimonial ocorrida em todos os momentos do processo produtivo, esse processo produtivo vem desde lá da produção da lavoura até a comercialização da colheita. Com essa estruturação de variação patrimonial, ficou demonstrada da forma mais evidente e mais satisfatória, fazendo com que a contabilidade se tornasse ali uma ferramenta imprescindível para a gestão empresarial, principalmente no que tange à realização de ações de cunho gerencial, de cunho estratégico, de levar sistemáticas de condicionamento para a geração de tomada de decisão. Então esses valores eles são extremamente confiáveis e evidenciam de forma fiel a real situação econômica e financeira da empresa. Já que essa necessidade ela foi identificada pelo fato do custo histórico chegar a ser defasado para a avaliação patrimonial. A diferença encontrada na mensuração dos valores dos ativos biológicos a valor justo entre o lucro econômico e o lucro fiscal, que nada mais é do que o lucro tributário, sendo ali temporal, né? Ele provoca quando uma variação positiva da reavaliação dos ativos biológicos, que é o que eu já mencionei a se tratar dos produtos agrícolas, um passivo por impostos diferidos, e aí tendo em vista que a variação positiva ela resultará em um ganho maior do que o avaliado no primeiro momento, ou seja, entende-se que o valor provisionado é menor que o valor realizado. É bem complicado aí, um atenuante bem complicado aí para o produtor rural nesse ponto. Já quando essa variação de preço ela é negativa, ou seja, quando no primeiro momento espera-se que a comercialização do ativo biológico, que é esse produto agrícola, seja mais rentável que na real comercialização, aí a contabilização das variações constatará que estes valores provisionados a maior, eles serão revertidos positivamente para a empresa, e nesse ponto ocasionando um ativo por impostos diferidos. Bom, moçada, reconhecer os valores que serão deduzidos da receita
para que você possa alcançar o lucro antes mesmo do que ela passa a acontecer de forma efetiva, ou seja, o diferimento dos impostos e as despesas que impactam diretamente sobre a comercialização, aumenta de forma significativa a transparência das demonstrações contábeis e financeiras, levando ali a contabilidade a supor, né? Na verdade, supor não, a levantar, condicionar, a evidenciar a real situação patrimonial da empresa rural, da empresa estudada. Então, nesses mecanismos que a gente introduziu, que a gente relacionou para os pontos a serem mensurados pela vinculação dos meus ativos biológicos atrelados às mudanças do CPC 29, ocorridas, conforme eu falei, lá em 2015, com efeitos em 2016, principalmente tratando a relação do valor justo ou ao valor de mercado. E aí você precisa ter ali a expertise para definir a sua estratégia, principalmente no começo da lavoura, como eu mencionei. Nossa estrutura ela está baseada nesses componentes do processo inicial. Então comecei e encerro o exercício da minha atividade mensurando-as da mesma forma. Feito isso, eu me despeço. Muito obrigado aí pela companhia, pelo momento aí disponível de estar conosco aí conversando acerca do CPC 29. Então fica aqui os meus agradecimentos, minhas considerações finais acerca desses atenuantes, dessas situações que modificaram ali os componentes do nosso ativo biológico. Um grande abraço, moçada. Até a próxima.